Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui, para mais um encontro de espanhol. Meus queridos alunos do primeiro ano. E vamos para mais um capítulo. Capítulo 12, vocês têm aí tipos e sintomas de enfermidades mais verbo doler. Tipos de doenças, enfermidades é doenças. E verbo doler é verbo irregular, que é o verbo doer. Nessa imagem aí, vocês têm no livro também de vocês algumas partes do nosso corpo, como o esôfago, coração, recto, intestino delgado, enfim. Todas essas partes aí, dão uma olhadinha, dão uma lida. Não vou aqui me adentrar lendo tudo, porque leva bastante tempo. Pronto. Nesse slide, vocês veem o seguinte. Alguns exemplos de enfermidades. Alguns exemplos de doenças. É claro que essas doenças aí, elas não estão a nível mundial. Elas estão a nível hispânico. Ou seja, doenças que acontecem nos países hispano-americanos, esses países aqui próximos ao Brasil. Então, nós temos aí a viruela, que é a varíola. La papeira, no caso é a cachumba, não sei se vocês sabem, mas é a cachumba. La bronquites, que é uma tosse forte. La úlcera, la gripe, el sarampião. Essa doença ainda é muito conhecida nas terras da Venezuela. Eles ainda adoecem muito e chegam um número de mortes assim, muito, muito alto por lá. El asma, constipado e reumatismo. Essas enfermidades aí são apenas para vocês terem a abertura, o complemento da abertura lá do capítulo 12. Sintomas de enfermidades são sintomas de cada doença, das doenças que acontecem nos países hispânicos, os sintomas de cada doença, como por exemplo, el picor. El picor, no caso, é a coceira. A coceira que a gente chama aqui de sarna, Nós temos el estornudo, O el estornudo, no caso, é quando você está espirrando muito. Você espirra bastante, eles chamam lá de estornudo, de eu estou estornudo, estou espirrando. Nós temos também el temblor. El temblor, pessoal, é a tremura no corpo, como você sente esse seu corpo tremendo. Então é um sintoma de uma doença, Nós temos el vértigo, que é pessoas que têm vertigem, La tos, que é a tosse, palidez, inflamação, la febre, por aí vai. Isso faz parte da abertura e nós vamos agora para a parte da gramática. A parte da gramática, ela está com o verbo doler, como vocês sabem, eu disse lá no início, é um verbo irregular, Ele possui concordância, ou seja, está sempre concordando o nome ao verbo. É pronominal, es decir, que se pode conjugar de maneira reflexiva como doler-me, doler-te, doler-se, dolemos, doleros, doler-se. Esse verbo doler, vocês estão vendo aí, pessoal, no slide, tem o pronome de complemento, ti, mi, si, nos, E é um verbo que está reconhecido por la Real Academia Espanhola. Essa Real Academia Espanhola, ela é como a Academia de Letras aqui no Brasil. É uma academia que realmente faz validar, a gramática de modo correto, culto, igual a nossa aqui do Brasil. Nós temos aí um exemplo do verbo doler. A ele lhe duele el estômago. Vocês observam aqui, eu tenho um artículo, Eu tenho o pronome de complemento, li. Eu tenho duele, que é o verbo doler, um artículo e o substantivo. Então, essa frase aí, ela está corretíssima, porque fez a concordância do verbo, Então,
é o seguinte, nós estamos aqui com o verbo doler e nós vamos ver a parte da gramática. Generalmente, o verbo doler se conjuga de acordo com lo que le duele a una. Se lo que le duele a uno é uma coisa e está no singular. Ou hacer alguma coisa, né, o verbo na terceira pessoa dele singular, que é lhe duele. Ou seja, se o verbo está de acordo com o que lhe dói, sendo no singular, se esse verbo estiver sempre no singular, olha a palavrinha aqui, singular, eu vou utilizar a palavra duele, duele. Se a uno lhe duelen várias coisas, plural, né, eu vou estar aqui coisas, né, já está dizendo, né, o substantivo vai estar no plural. Usamos o verbo em terceira pessoa del plural. Eu vou estar usando, pessoal, duelen. Observa a mudança, doler, substituir o O, observa aqui o O, por o E. O E, então, do verbo doler, vejam aqui em cima, doler, eu vou ter uma alteração na concordância, por isso que ele é irregular, porque sofre mudanças, né? Eu vou ter aqui la U e la E. Então, duele para o singular e duelen para ele plural. Não é difícil, é muito fácil. E aqui nós temos nesse próximo slide um exemplo, né, com os pronomes de complemento. Vocês estão vendo aí a mim, a ti, a ele, ou a ella, a usted, a nosotros ou nosotras, a ellas, a ellos e a ustedes. Me duele, e lhe duele. Todas essas formas aqui, elas estão aonde? Em quê? No singular. E aqui nós temos nos duele, lhes duelem, que ela vai estar no plural, né? O verbo doler, ele está aqui em todas as conjugações do duele. E aqui em cima nós temos ela, aqui nessa coluna é o singular e aqui nessa são o plural, a parte do plural. Aqui nós temos um exemplo, né? O senhorzinho aí, né? Observa o corpo dele, ele tá aqui o número 1, deixa eu visualizar aqui para vocês. O número 1 tem redirecionando a cabeça, então vocês vão observar aqui o 1, o que está dizendo aqui? Me duele la cabeça. O 2, aqui na imagem aqui do senhorzinho, está apontando para a garganta, né? Então, o 2 eu tenho aqui, 2, me duele la garganta. O 3, vou observar aqui, está mostrando o braço, então eu tenho 3 aqui. Vai estar duele el braço, me duele el braço. El 4, observo na imagem do senhorzinho, então eu tenho me duele el estômago. 5, me duele la mano. E 6, me duele o quê? La pierna. Então, esse verbo aí, ele está em primeira pessoa do singular. Então, é por isso que está aqui me duele. Me duele. Continuando, pessoal, olha só, vocês têm aqui uma atividade que já deixei com o gabarito, com as respostas, somente para vocês darem uma lida, reforçarem direitinho aí, né? E nós temos o pronome de complemento já de forma adequada para cada frase. Luiz le ha caído e lhe duele uma rodilha. Rodilha, no caso, é joelho. A Ana, número 2, Ana é secretária e lhe duele la espalda. Espalda é o quê? As costas, né? Yo ayer anduve mucho, me duelen los pies. E ontem andei muito, me doem os pés. A ti te duele algo? E a você, está doendo algo? Está doendo alguma coisa? Então, los niños han comido muchas chucherías e lhe duele los estômagos. Essas chucherías é uma palavra regional, né, que se refere a porcaria, como se fosse porcaria, no caso, essas comidas no qual fazem mal ao estômago, né. Então, o 6 nós temos
Por favor, bajen el volumen de la música. A papá e a mim nos duelen na cabeça. Por favor, baixem o volume da música. Papai e eu sentimos dores de cabeça, né? Então, me duele, então está doendo a cabeça. A Juan e a Pilar les duele el cuello por el acidente. Então, o coelho aí, no caso, é o pescoço. Observa, pessoal, que Juan e Pilar estão aí distribuídos em 2 gêneros, o masculino e o feminino, que no pronome personal quer dizer ellos. Então, se é ellos, o verbo conectivo aí vai ser o lis, pronome de complemento, para o verbo doler. Então, a Juan e Pilar são eles, les duelen el cuello, tá bom? Então, esses exemplos aí ficaram ótimos, né? Para vocês. Vocês tentam responder, vocês podem até copiar no caderno sem as respostas para testar o nível de conhecimento. Aqui eu tenho um exemplo, né? E aqui, lhe duele, o médico aí fazendo o diagnóstico pelas costas, segundo as dores, né? No caso aí é il cômico, pessoal, il cômico que é uma tirinha de piada. E o senhor responde, solo se piensa en mis sueños. Então, só dói aí quando ele pensa nos sonhos. No mínimo, ele deve ser algum profissional ao qual trabalhava e exigia, sei lá, ou machucava muito o corpo, enfim. É só um cômico para vocês com o verbo doler. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. O conteúdo de vocês está muito bom. Deem uma lida e respondam as atividades referentes ao capítulo 12. Hasta luego.